sequência aqui na nossa programação. Então, né, novamente agradecendo ali às participantes e aos participantes da última mesa e dando sequência à nossa programação, a gente segue, né, com a mesa Atividade Orientadora de Ensino nas Pesquisas sobre Formação de Professores, com as professoras Flávia Dias de Souza e Maria Lúcia Panossian. Só queria, né, anunciá-las, né, referendando aos currículos, e aí, né, tenho certeza que teve pessoas que aproveitaram, né, essa mudança das mesas para dar uma esticada de perna, enfim, mas já voltarão, né? Mas só para registro, a professora Flávia é doutora em Educação pela Universidade de São Paulo, na linha de Ensino de Ciências em Matemática, mestre em Educação pela PUC do Paraná e licenciada em Matemática pela UFPR. É professora associada do Departamento de Educação da UTFPR e do Programa de Pós-Graduação em Formação Educacional, Científica e Tecnológica. E houve, inclusive, orientandas, né, desse programa, já apresentando trabalhos hoje na nossa conferência. Ela é integrante do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Atividade Pedagógica, vinculado à Faculdade de Educação de São Paulo, do Grupo de Estudos e Pesquisas em Formação de Professores, na linha de pesquisa sobre teoria histórico-cultural e teoria da atividade. Então, professora Flávia, muito obrigado pela sua presença. Seja muito bem-vinda, por gentileza. Obrigado. E aí já vou chamar a mesa também, embora ela já tenha me contado, né, que vão se suceder aí, né, vão dividir esses momentos de fala, e a professora Flávia vai começar. A professora doutora Maria Lúcia Panossian é doutora e mestre em Educação pela Universidade de São Paulo, na linha de Ensino de Ciências e Matemática, bacharel e licenciada em Matemática pela PUC de São Paulo, professora do Departamento Acadêmico de Matemática aqui da UTFPR, e do programa de pós-graduação, também, né, o PPG F7, né, Programa de Formação Educacional, Científica e Tecnológica. Integrante do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Atividade Pedagógica, vice-líder do Grupo de Estudos e Pesquisa e Formação de Professores, e é impressão minha ou estou olhando mesmo? Ou vocês participam dos mesmos grupos, então eu não estava lendo errado, não, né? Então, trabalha aí também com a teoria histórico-cultural, teoria da atividade, né? Coordenadora do GT Educação e Matemática dos anos finais do ensino fundamental e ensino médio da Sociedade Brasileira de Educação e Matemática. Seja muito bem-vinda, professora Maria Lúcia. Muito obrigado. Valeu. Então, por gentileza. Você viu que eu e a Malu gostamos de que o coletivo nos representa, né? Muito bem. Muito obrigada, Pedro, aí, pelas nossas apresentações. Então, um bom final de tarde chuvosa, né? Nossa, hoje foi assim para mostrar assim que a gente quer estudar mesmo, né? E então nós primeiro, eu e a professora Maria Lúcia agradecemos ao convite, né, do grupo de vocês, né? Tem vários aí colegas, fomos super bem acolhidas em todo o processo do evento, né, desde o início, com a Bruna. A gente ainda não conhece. Ah, Bruna, é você? Ah, muito prazer, Bruna, porque a gente foi conversando online várias vezes. O Pedro agora aqui faz a nossa apresentação e todo o grupo, assim, super organizado e preparando tudo para que vocês, né, nós tivéssemos aí bons momentos de discussão, né, sobre a perspectiva da teoria histórico-cultural, né, e quem estuda diretamente, né, o pessoal da psicologia, a psicologia histórico-cultural. Então, nosso agradecimento pelo convite e, né, nós vamos trazer um pouquinho aí da caminhada que a gente tem desenvolvido. Só te perguntar, Pedro, você está passando. Ah, ok, obrigada. Tá. Bom, então, primeiramente, né, quem somos nós? Eu vou falar uma parte inicial e depois passo para a Malu. Vocês vão ver que eu falo Malu, né, porque a professora Maria Lúcia é a Malu. A gente já
se conhece já há um bom tempo, né? Então, esse Quem Somos Nós, eu e a Malu nos conhecemos no GEPAP, né, que é o Grupo de Estudos e Pesquisa sobre Atividade Pedagógica, vinculado à Faculdade de Educação da USP. Tanto eu quanto ela fizemos o doutorado lá, mas a Malu já estava lá, ela veio de São Paulo para Curitiba, agora ela já é uma curitibana, né? Obrigada. Ela já está aqui já com a gente há um bom tempo. Mas nós nos conhecemos no tempo, né, que eu fui daqui para lá fazer o doutorado e me vinculei ao grupo de pesquisa. Então, nós temos lá um grupo que estuda também a teoria histórico-cultural, a teoria da atividade, que é liderado pelo professor Manuel Oriosvaldo de Moura. Tá? Muitas das nossas pesquisas são voltadas ao ensino de matemática, né? Dentro dessa perspectiva teórica. A gente vai falar mais sobre isso ao longo aí da nossa conversa. E, atualmente, nós somos professoras aqui, então, da UTF-PR, eu do Departamento de Educação, professora Malu do Departamento de Matemática, e ambas do Programa de Pós-Graduação em Formação Científica, Educacional e Tecnológica, que é o PPGF-7, que trabalha com as linhas, né, de ensino de ciências e matemática. Tá? E nós temos daí um grupo de pesquisa, também cadastrado no CNPq, aqui vinculado à universidade. Então, nós estamos nesses dois grupos, o grupo que é o GEPAP em rede, que participamos lá vinculado à USP, e o GEFORPROF, que é aqui na UTF-PR, que tem uma linha de pesquisa dentro da teoria. Tá? E a professora Malu, atualmente, é a líder desse grupo. E ele está vinculado aqui à universidade. E o foco é a formação de professores. Tá? Esse grupo desenvolve seus estudos, tanto é que essa nossa opção, né, de trazer hoje é a questão da atividade orientadora nas pesquisas em formação de professores, porque está alinhado aí com os nossos estudos dentro do grupo de pesquisa vinculado com a teoria. Tá? A professora Malu vai falar depois também para a gente sobre alguns projetos. Então, tinha lá também a OPM, que está vinculada a esse grupo. A gente tem trabalhado uma perspectiva de articular grupo de pesquisa e projetos de extensão. Tá? E esse é um pouco desse nosso movimento. Tá? E aí vamos para o movimento da mesa. Então, né, primeiro nos apresentando um pouquinho como é que nós chegamos, então, nas pesquisas voltadas à formação de professores, né, que é o título dessa mesa, né, na perspectiva da atividade orientadora, como é que essa mesa dialoga com a conferência, porque talvez quando vocês leram o título, né, atividade orientadora de ensino nas pesquisas em formação de professores, pensaram, opa, onde é que está, né, a teoria histórico-cultural aí nesse movimento. Tá? E esse conceito da atividade orientadora de ensino, né, ele é nossa base teórico-metodológica para o ensino e para as pesquisas. Nós temos nos debruçado sobre esses estudos. E esse conceito, né, é um conceito que foi desenvolvido pelo professor Manuel Oriosvaldo de Moura, lá da USP, que nós, né, carinhosamente chamamos de professor Ori. Talvez alguns de vocês já tenham lido alguma coisa dele. E o conceito é ancorado nesses pressupostos da teoria histórico-cultural e da teoria da atividade. Então, a partir do conceito de atividade, é que o professor Ori foi desenvolvendo o conceito da atividade orientadora de ensino. Né? Então, a partir da atividade como um conceito psicológico, ele foi trazendo isso para as questões da atividade pedagógica. Malu vai falar mais sobre isso depois, mais lá adiante. Tá? Então, vocês vão ver que a nosso desenho de fala vai trazendo um pouco desse nosso movimento. Bom, e aí, né, trazendo para a teoria histórico-cultural, como é que a nossa atividade de pesquisa se dá na perspectiva da teoria histórico-cultural. Então, as nossas pesquisas que os nossos orientandos de mestrado, de doutorado têm desenvolvido, né, quando, né, eles ingressam no mestrado, no doutorado, é um movimento também de aproximação e de apropriação desses referenciais teóricos, né? Porque muitas vezes no ensino de graduação nós não temos, né, ou temos pouco
contato, né, com essa perspectiva. Talvez, no máximo, dentro de uma disciplina de psicologia da educação, quem faz uma licenciatura, né, mas de uma forma assim, né, vai estudar um pouquinho de alguns conceitos lá do Vygotsky. Quem faz um curso de psicologia, talvez tenha, né, de uma forma aí mas tenho olhado assim, até tem uma orientanda minha que é psicóloga, a Mariana, ela estava me dizendo que começou a fazer um estudo sobre a existência da disciplina de psicologia histórico-cultural dentro dos cursos de psicologia, e ainda pouquíssimos cursos têm, né, essa disciplina especificamente, né, muito poucos. Ela começou a olhar isso, né, e ver esse movimento em termos dos cursos, principalmente os cursos assim que estão, né, mais recentes, matrizes curriculares mais recentes, e ainda tem muito pouco, né. Então, mesmo para a formação do psicólogo, né, então, na formação do professor, talvez, acho que muito menos ainda, né, muito pouco. E esse movimento, então, de se debruçar e se aproximar da teoria histórico-cultural é um movimento de estudo que a gente tem feito no grupo, né. Estou ali com a minha orientanda de doutorado, Thais, né, então, Thais teve que, nossa, vamos estudar essas coisas aí para que eu possa, né, desenvolver minha pesquisa a partir desses pressupostos. Bom, para vocês, né, esses que já estudam, que já têm trabalhado com a perspectiva teórica, né, o trabalho que a professora Maria Sara desenvolve, e outros colegas também, ou que já têm se debruçado sobre essas questões, nós tomamos, então, para pensar na teoria histórico-cultural, né, os pressupostos de uma dimensão filosófica, que é o método materialista histórico-dialético, e a dimensão metodológica, os princípios da teoria histórico-cultural, né. Então, as nossas pesquisas elas tomam como um modo, né, de serem compreendidas, desenvolvidas. Então, o modo de toda a compreensão e desenvolvimento das pesquisas é ancorado nesses pressupostos, nessas dimensões filosófica e metodológica, né. E a opção por essa fundamentação, nessa abordagem, a gente tem entendido, né, que ela dispensa a adoção específica de abordagens qualitativas na pesquisa, né, na pesquisa em educação, na legitimação dessa cientificidade de seus métodos de investigação, pois dispõe de uma epistemologia suficientemente elaborada para o fazer científico. O que a gente está querendo dizer com isso? Malu, qualquer coisa, você me cuide com o tempo, tá? Rapidinho, para não me estender. A gente tem, né, a partir dos pressupostos teóricos, a partir dessa dimensão do materialismo histórico-dialético, entendido, né, que ele tem uma base, né, epistemológica, filosófica, que dá conta e que permite que a gente desenvolva as nossas pesquisas ancoradas nesses pressupostos, né. Então, quando a gente fala em pesquisa em educação, alguns colegas de outras linhas vão falar assim, mas né, qual é a base metodológica que vocês estão usando? E a gente não tem escrito assim, trata-se de uma pesquisa qualitativa com tais características. Por quê? Porque a gente entende, né, trata-se de uma pesquisa que se pauta na base do método, né, do materialismo histórico-dialético e nos princípios da teoria histórico-cultural, que são, né, plenamente consistentes, suficientes para o desenvolvimento da nossa pesquisa, tá? E a gente tem feito isso procurando entender que isso se dá em todo o processo de pesquisa, né? Do movimento de como é que a gente vai olhar para esse fenômeno, para o nosso objeto de pesquisa, para o movimento como a gente vai captar esses dados e para o movimento como a gente vai revelar esses dados no processo de pesquisa, tá? Então, isso tem se materializado dessa maneira. E aí nós trouxemos, então, né, só para situar, né, os princípios da dialética, que a gente toma como referência, né, então, a totalidade, o movimento, a mudança qualitativa e a contradição, como princípios, né,
que norteiam e que orientam todo o processo, né? Então, como é que a gente vai olhar para a questão da pesquisa nesse processo em movimento? E isso tem se manifestado nas nossas pesquisas, né? Então, por exemplo, nós não vamos encontrar nas nossas pesquisas que você só vai fazer uma observação sobre a realidade, né? Mas você vai olhar para essa realidade, vai intervir nessa realidade, né, procurando revelar, né, como é que essa realidade, por exemplo, né, olhando ali para a compreensão da realidade, a totalidade concreta em desenvolvimento, que relaciona-se com o princípio do movimento, a ideia de que tudo se transforma, né? Então, pensando um pouquinho nesses princípios, né, nós vamos entender que isso se transforma, mas isso não se transforma, né, aleatoriamente, sozinho, mas se transforma mediado pelas relações que são estabelecidas, né, pelas intervenções que são feitas nessa realidade intencionalmente. E, por isso, as nossas pesquisas, então, todas têm uma característica de pensar nessa organização do ensino, nessa intervenção na realidade, buscando, né, reconhecer esses princípios, né, procurando olhar para essa totalidade. Então, como é que ela se transforma, quais são os aspectos todos que estão aí envolvidos, né? Então, esse movimento está presente nas nossas pesquisas, a partir desses princípios, e, né, isso nos leva a entender o quê? Né? Por exemplo, que a ida à realidade pelo pesquisador pressupõe, desde o início, uma postura teórica. Então, eu vou para essa realidade com uma postura teórica, com uma base teórica, né, que orienta as minhas ações. Não que elas sejam engessadas, né, mas que ela orienta o meu modo de olhar para a realidade, as lentes com que a gente vai olhar para essa realidade. Quanto aos procedimentos metodológicos, eles vão sendo produzidos e adequados pelo pesquisador à medida que ele se aproxima do fenômeno de pesquisa, né? Então, à medida que você vai se aproximando dessa realidade, você vai desenhando esses procedimentos, né? Não há uma metodologia prévia à pesquisa, o que há são princípios e orientação para a produção de procedimentos metodológicos, né? Isso se revela também, por exemplo, no nosso processo de análise, né? Nós não trabalhamos com as categorias previamente estabelecidas, né? Você não vai para a realidade já com, né, as categorias, assim, o que eu estou querendo olhar nessa realidade. Mas o que, né, nesse movimento de intervenção na realidade, né, em resposta àquela problemática que eu estou investigando, o que esses dados, né, produzidos nessa realidade me permitem reconhecer, revelar, né, que, claro, nós vamos para a realidade, né, olhando para aquela nossa problemática, né? E aí, né, na direção de responder essa problemática, é que a gente vai, essas categorias vão emergir desse processo de acompanhamento do fenômeno no processo de pesquisa. Trazemos também aí, então, os princípios do método, né, em Vygotsky, 3 princípios metodológicos essenciais. A questão da análise de processos e não de objetos, né? Então, como é que eu vou olhar para esses processos, né? A explicação versus descrição, esse é um ponto para nós também. As nossas pesquisas, elas vão, né, estar muito mais do que descrever o que acontece, né? Então, a gente tem pesquisas que vão trazer, revelar o que acontece naquela realidade, por que é que o professor pensa daquela forma, o que faz com que ele pense daquela forma, que é um modo mais de descrever aquele cenário, né? Mas explicar essa relação, né, dialética, explicação versus descrição, procurando olhar como é que a gente consegue transformar, né, essas compreensões, né, como é que eu consigo, né, a partir de uma compreensão que o professor tem, quais são as ações intencionalmente organizadas no ensino que podem mobilizar novas compreensões, por exemplo, sobre o processo educativo, né? E o problema do comportamento fossilizado. Nós colocamos ali também
adiante, pode passar ali para a gente, um pouquinho falando sobre essas questões, né? Depois, eu acho que também a gente pode deixar os slides à disposição, né, para o grupo, para quem tiver interesse. Depois os meninos compartilham, né? A gente já deixou com o Pedro, para que a gente possa também cuidar aí do nosso tempo. Mas, então, falando para a questão da análise dos processos não de objetos, né, reconhecendo, né, a historicidade desse fenômeno, como é que ele se desenvolve nesse movimento histórico, compreender como é que o objeto se constitui, né, e entender o objeto em movimento e em transformação, né, entendendo que essa transformação se dá, né, dentro de um processo de pesquisa com ações intencionalmente organizadas, né, pensando lá nos processos de formação de professores. Vai nos interessar muito mais de olhar, né, o que acontece, né? Nós vamos olhar o que acontece, o porquê que acontece, mas como é que nós podemos, né, mobilizar novas, né, qualidades a essas formas de compreender, né? Então, como é que nós organizamos ações de pesquisa nessa direção para mobilizar essas transformações? A explicação versus descrição, né? Compreender um objeto, um fenômeno, é ser capaz de compreender suas relações e conexões, né? Então, como é que isso se dá nesse movimento? A superar as suas características externas, né? E buscar sua gênese e sua essência, né? Então, nós, tanto nas pesquisas, tanto na formação de professores, quanto nos processos de ensino, né, que também nós temos aí as pesquisas desenvolvidas no ensino de conceitos, né, na educação básica, a gente também tem trabalhado bastante com essas, né, compreensões, e isso se revela aí nas nossas pesquisas. É um desafio, né, é um exercício também, né, eu acho que para nós e para os nossos orientandos também, como é que a gente, né, esses elementos teóricos se manifestam lá, né, principalmente nos processos de análise, né, mas também no processo de captação desses dados na realidade, porque se você tem mais compreensão teórica sobre esses aspectos, você vai para a realidade de uma outra forma. A gente tem percebido isso também, né? Então, quanto mais você tem esse domínio desse referencial, o teu modo de olhar para a realidade, né, e de intervir nessa realidade é outro, né? Eu me lembrava de uma orientanda que dizia: se eu pudesse novamente ir lá captar os dados, fazia de volta, porque consigo hoje reconhecer alguns aspectos que, naquele momento, eu ainda não tinha me apropriado deles, né? Mas é processo, é movimento, né? E a gente entende também que o formador, no caso o pesquisador em processo de pesquisa, ele também se forma, né? Ele está fazendo um processo de pesquisa e formação, mas ele também se forma. E o problema do comportamento fossilizado, né? Processos que se apagaram ao longo do tempo e da história, processos que foram se modificando, tornando-se fossilizados ou automatizados, né? Então, quando o pesquisador observa e tenta analisar a sua aparência externa, o que está dado pela observação empírica, não consegue captar plenamente a sua natureza, a sua essência interna, ou compreendê-lo em suas idiosincrasias e diferenças, justamente por se constituir de características tão estagnadas, né? E aí a nossa necessidade de conseguir olhar para além da aparência do fenômeno, né? De conseguir adentrar aí na sua essência. Isso também tem se manifestado aí nos trabalhos com o ensino de conceitos, tá? Então, fechando um pouquinho dessas questões, né, é importante a gente dizer que, a princípio, sim, né, que orientam as nossas pesquisas, que estão pautadas aí na perspectiva do materialismo histórico dialético e nos princípios do método em Vygotsky, né, mas que o método tem que ser adequado ao objeto que se estuda. A elaboração do problema e do método se desenvolvem conjuntamente, né, ainda que não de modo paralelo. A busca do método se converte em uma das tarefas de maior importância na investigação.
O método, nesse caso, é, ao mesmo tempo, premissa e produto, ferramenta e resultado da investigação. Né? Aí uma citação aí de Vygotsky, que, né, revela um pouco do que a gente, né, então, de toda a defesa que a gente tem feito, né, por adotar esse modo, né, nos nossos capítulos, sempre nos nossos trabalhos de metodologia, a gente tem defendido isso. Olha, né, então nós vamos superar aí a discussão de uma abordagem qualitativa para uma abordagem que se pauta nesses pressupostos do método, entendendo que esses princípios, né, são orientadores aí, tanto para o modo de pensar o processo de pesquisa, quanto para conduzi-lo e para revelar aí, o que nós queremos responder aí nas problemáticas. Tá? Então, para as pesquisas, o que é que isso tem trazido para a gente, né? Então, pensar em um método como princípio no processo de acompanhamento do fenômeno. Né? Então, nos processos de pesquisa e informação de professores, que nós temos trabalhado, tanto em pesquisas vinculadas a projetos de extensão, a determinados espaços formativos. Então, a questão desse acompanhamento do processo, pensando no método como princípio. O método também como processo, né, na captação do fenômeno. Como é que eu vou captar esse fenômeno? Né? E outro dia eu ouvi, numa banca, até o professor falou, por que vocês precisam de tantos instrumentos para captar? Né? E foi uma pergunta numa banca, né, de uma aluna. E aí, daí a gente também ficou pensando, né, bom, então vamos explicar isso, por que dentro dessa perspectiva, para nós, a conjunção desses instrumentos, né, para captar o fenômeno são importantes. Porque não só esse ou só aquele, mas esse conjunto de instrumentos nos permitem, né, captar o fenômeno na sua totalidade, né, e reconhecer essa historicidade do fenômeno. E aí a gente sentiu a necessidade de descrever e explicar isso melhor, né, na pesquisa, para nos fundamentarmos aí no método. E o método na análise também para revelar o fenômeno. Né? Então, se eu quero revelar esse fenômeno em movimento, em processo, na sua totalidade, nós também entendemos que há um modo, né, de como revelar isso. A gente traz um pouquinho disso aqui para vocês. Né? Aqui tem um pouquinho de aspectos que nós escrevemos num texto, um estudo que nós desenvolvemos, sobre essa ideia de como é que esses princípios do método se manifestam no acompanhamento, na produção e na captação dos dados e na revelação aí da análise do fenômeno. Tá? Então, o que tem sido mais presente nas nossas pesquisas, não só minhas e da Malu, né, mas nossas, assim como grupo de pesquisa, de uma forma geral, do GEPAP, que a gente tem desenvolvido aqui, que a gente tem trazido também, o que tem mais se apresentado. Né? Então, nós fizemos um levantamento, aí, uma revisão de alguns modos de pensar o acompanhamento do fenômeno. Né? Então, tem aparecido bastante a ideia do experimento formativo, né? que vem lá da base de Vygotsky, que entende-se, né? que tem uma caracterização de uma intervenção ativa do pesquisador nos processos que estuda. Né? Nos processos formativos, permite acompanhar então, o movimento da formação desencadeado em espaços coletivos. Então, vocês vão encontrar, né, em nossas pesquisas, nos nossos orientandos, a organização de cursos, né, numa perspectiva de experimentos formativos. Né. Então, ao mesmo tempo, né, que eu desenvolvo um processo de formação, eu tenho um modo de organizar esse processo de formação que também, então, essencialmente, vai me trazer os elementos aí em resposta à minha problemática no meu processo de pesquisa. Também o acompanhamento do fenômeno por meio da constituição de comunidades de prática, de grupos colaborativos, né, e, mais especificamente, né, trazendo aí o conceito da atividade orientadora, o trabalho com as situações desencadeadoras de aprendizagem, que nós, de uma forma mais direta, temos
recorrido bastante aí nos trabalhos de pesquisas voltados à formação de professores. Tá? Então, pensando a formação de professores, tendo como referência esse conceito da atividade orientadora de ensino, que a Malu vai falar um pouquinho mais sobre ele adiante, e que ele tem, né, então, um desenho de como é que, a partir do conceito de atividade, nós podemos pensar em organizar o ensino. Tá? Para isso, né, então, se eu tenho um processo de pesquisa, né, que eu não vou, né, então, por exemplo, não vou pensar num experimento formativo numa perspectiva de que eu vou até a realidade num processo de formação num único encontro, porque um único encontro não me permitiria olhar para essa realidade em profundidade. Né? Então, a gente tem desenhos de pesquisas que nos levam à necessidade de nos aproximar mais diretamente, né, desse campo, ou estar mais imerso nesse campo, para que as nossas pesquisas sejam desenvolvidas. E aí, para captar, dentro dessa realidade, o fenômeno, né, então, o que tem sido mais adotado como instrumentos para a captação do nosso fenômeno, né, que a gente está investigando. Então, os diários de campo, os portfólios, as sessões reflexivas, que são entrevistas, né, mas são entrevistas em pequenos grupos, com as crianças em idade escolar, então, as sessões reflexivas mais nos processos de formação de professores, com as crianças em processos de pesquisa no ensino, na educação básica, as rodas de conversa, as gravações em áudio e vídeo, e também, né, demais registros escritos, orais, questionários e entrevistas também aparecem nos nossos processos de pesquisa, né, que são os instrumentos mais tradicionais, né, questionários e entrevistas. Mas eles não são o nosso único e nosso principal modo de captação do fenômeno. Então, a gente tem recorrido aí a outros instrumentos. Tá? E aí, para o processo de análise, tá? Então, nós temos um processo de acompanhamento, né, no processo de formação das pesquisas em formação de professores, um conjunto de instrumentos que nos permitem captar esse fenômeno na realidade, e aí nós temos um processo de revelar esse fenômeno, né? Como é que eu vou fazer a análise daquilo que a gente conseguiu captar, né, nesse processo em movimento, na sua historicidade, na sua transformação. E aí, o que tem mais aparecido nas pesquisas e que a gente tem mais recorrido é o conceito de isolado, né, que toma como referência os estudos de Caraça, Bento Jesus Caraça, que vai compreender, então, como uma unidade componente do todo. Né? Eu isolo no sentido de olhar em profundidade um determinado aspecto. Né? Então, a gente vai ter, pensando ali na análise, nós vamos reconhecer alguns isolados, né, que são aspectos dentro daquele conjunto de dados que a gente tem, que a gente consegue recortar, né, isolar, não no sentido de fragmentar, mas de olhar em profundidade. Tá? Unidades interdependentes que nos permitem compreender o todo em profundidade. Também as unidades de análise, ali em Vygotsky, que explicitam categorias de análise que se interdependem e permitem compreender a totalidade da problemática em estudo. Né? E, em algumas pesquisas, ao invés de partir, né, do conceito de isolados ou de unidade de análise, partem direto do desenho de episódios e cenas. Como a gente tem, né, essa preocupação e essa intenção de olhar para o movimento, para a historicidade do fenômeno, a ideia dos episódios e das cenas, elas nos permitem, né, elas possibilitam que a gente consiga olhar o movimento de como é que essas transformações vão acontecendo na realidade. Né? Então, episódios construídos como um conjunto de cenas que buscam revelar o movimento dialético de transformação dos fenômenos. E aí a gente tem desenhado esses episódios, né, a partir de cenas da realidade, que não são lineares, cenas que aconteceram ontem, hoje e amanhã, mas cenas que evidenciam essas novas qualidades, né, cenas que
revelam esse movimento de transformação e, a partir de, né, então, um trechinho de uma fala, um recorte, um registro escrito, esse conjunto de cenas que são trazidas da realidade, que podem nos permitir construir um episódio. Então, é o pesquisador que constrói esse episódio como se fosse uma novela, né? Um roteiro, um conjunto de situações que vão acontecendo e que vão nos permitir mostrar as manifestações, né? Então, por exemplo, o professor conseguir se apropriar do desenvolvimento de um conceito, né, que é essencial para o seu processo aí como professor, e como é que então eu tenho um conjunto de cenas no processo de pesquisa que vão revelando isso. Aí esse conjunto de cenas nós chamamos de um episódio, né? Nós damos um nome para esse episódio. O que esse episódio revela, tá? Então, a ideia do movimento, ela vem manifestada aí também no nosso processo de revelação do fenômeno. A gente fala, né, então, inclusive, de uma novela, de um filme, né? A produção desse filme, a ser configurado no movimento de análise, pode se dar por meio dos isolados, das unidades de análise, núcleos de significação, que se interdependem ao mesmo tempo em que permitem compreender o fenômeno em sua totalidade por meio de uma análise de natureza explicativa, na qual o pesquisador busca compreender o movimento do fenômeno e as mediações, né, contradições e superações desencadeadoras de novas qualidades, né, que é aquilo que eu vinha dizendo, né? Isso não se dá de forma, né, independente, mas isso se dá possibilitado pelas mediações que vão, né, possibilitando aí essas novas qualidades ao fenômeno. E aí esse nosso conjunto de cenas, né, não é uma descrição. Então, não vou descrever, nessa cena aconteceu isso, naquela cena aconteceu aquilo. Não é uma mera descrição. Mas o que nesse movimento, né, quais são as manifestações que foram revelando indícios de novas qualidades aí de transformação nos processos de formação de professores. Em síntese, né, então, esses nossos procedimentos metodológicos apresentados como formas de acompanhar, de captar e revelar o fenômeno investigado, buscam objetivar na atividade de pesquisa os princípios dialéticos do método histórico dialético e os princípios metodológicos da teoria histórico-cultural, indicados por Vygotsky, né? Essa é a ideia que a gente tem procurado assim estudar, né, aprofundar e, né, exercitado para que isso se manifeste nas pesquisas que a gente tem, né, desenvolvido, orientado, acompanhado, que para a gente aí é um movimento aí bastante essencial, né, e que nos move. E aí eu vou passar para a Malu agora continuar. Ela vai contar um pouquinho, então, sobre algumas pesquisas que a gente tem desenvolvido e como que o conceito da atividade orientadora está presente nelas. Então, seguimos. Obrigada. Então, vamos lá. Acho que está dando para ouvir? Sim? Tranquilo? Tá. Eu queria só saber a questão do tempo. Como é que vocês... para a gente ver só... Tá bom. Dá um tempinho de perguntas, né? Tá bom. Então, esse movimento todo em relação ao método, né, que a Flávia apresenta, a gente tem tentado deixar mantido, né, nas nossas pesquisas. A gente sabe que isso não é tão direto de ser concretizado, na verdade. A gente não consegue trabalhar com a totalidade, com todo o movimento, né? Mas, pelo menos, adotar esses princípios e persegui-los de uma determinada maneira, enquanto a gente está trabalhando com o movimento de formação dos professores. Só que a gente também trabalha com o conceito de... para isso, né, também a gente trabalha com a ideia da atividade, né? E aí a atividade de ensino e a atividade de aprendizagem. A ideia de atividade, acho que o grupo também deve estudar, mas a gente colocou aqui o que seria uma definição clássica, né, do Leontiev por atividade. Então,
Por atividade, designamos os processos psicologicamente caracterizados por aquilo a que o processo como um todo se dirige, o seu objeto, coincidindo sempre com o objeto que estimula o sujeito a executar essa atividade, isto é, o motivo. Então, a gente pensa na questão da atividade de trabalho, num primeiro momento, se a gente está pensando no próprio professor, como sendo também a sua atividade de ensino. Então, procurando qual é o objeto desse professor, que ações que ele está desenvolvendo, que fazem com que ele atinja ou chegue nesse objeto, que operações, que condições ele está enfrentando para conseguir fazer esse movimento acontecer, se dar e se formar nesse movimento, né? Porque a ideia é que ele se desenvolva, inclusive nesse processo da atividade de ensino. Então, a gente trabalha com esses elementos, né? A necessidade e o motivo, as ações que são direcionadas para objetivos, as operações como modos de realizar as ações e as condições. Então, a gente tenta procurar esses elementos na atividade de ensino do professor. E aqui nesse quadro, na verdade, assim, um primeiro momento, olhando para essa atividade de ensino, então, a necessidade de reconhecer e acompanhar esse movimento do professor em atividade de ensino, a importância de reconhecer as necessidades e os motivos que levam esse professor a desenvolver as ações que ele organiza no ensino e considerar as transformações das condições da realidade objetiva e que influenciam as ações do professor. A questão é que, por exemplo, nós poderíamos fazer pesquisas diretamente no ambiente da escola. Quando a gente faz a pesquisa diretamente no ambiente da escola, primeiro que a gente não vai conseguir pegar a totalidade do movimento, né, do trabalho escolar. Isso é pressuposto, né? A gente não consegue acompanhar esse movimento. A gente consegue pegar algumas ações que eles estão desenvolvendo, mas essas pesquisas diretamente feitas num ambiente escolar, por exemplo, diretamente numa sala de aula, elas vão acabar tendo uma característica mais de observação, né? Porque as influências que a gente pode ter sobre esse ambiente, elas são restritas, né? A gente não pode chegar e sair fazendo uma pesquisa com muita interação, muita intervenção, até respeitando o movimento do ambiente escolar. Então, a gente faz algumas pesquisas que sejam diretamente no ambiente escolar, quando esse ambiente escolar nos permite a intervenção. Intervenção no sentido da ação de intervenção, não só da ação da pesquisa, né? E aí, então, a gente tem a pesquisa como princípio para a compreensão dessa atividade, que seria a atividade de ensino e atividade pedagógica, nessa característica mais propositiva, que não é somente de observação, mas sim de intervenção. E, para isso, a gente acaba trabalhando com a organização de alguns espaços, que seriam esses espaços de formação. Esses espaços de formação, por vezes, eles são, na nossa organização, eles são feitos diretamente na escola, né? A gente consegue abertura da escola num nível que a gente consegue trabalhar com os professores diretamente na escola. Quando não consegue, trabalha na universidade, chamando esses professores para estarem conosco na universidade, né? Então, acho que destacar que a investigação, nesse sentido, ela tem uma concepção de educação por trás, né? E revelam alguns fins na formação humana. A gente tem visto, né, muitos problemas, coisas com as quais a gente não concorda no processo educativo, e a gente não quer somente dizer, então chegamos aqui, fizemos a pesquisa, identificamos que isso está acontecendo e paramos por aqui porque não conseguimos agir, né? As pesquisas que a gente tem tentado desenvolver pressupõem essa ação de intervenção anterior.
Aqui tem o QR Code, né, para o site do GEPAP. O site do GEPAP, que é o grupo que eu e a Flávia nos conhecemos, né, e ainda estamos vinculadas a ele, com o professor Manuel Oriosualdo de Moura, ele reúne, então, professores de diferentes áreas, psicólogos, né. Ele tem uma tendência a trabalhar mais com o ensino de matemática, mas também tem pedagogos. E aí, no site, tem... eu não sei se daria para ir e voltar. Por aqui não dá, né? Para clicar no... Não, clicar no link ali. Ah, ele não está. Tá. Não, tudo bem. Não, acho que só era mais para aproveitar e mostrar uma coisa para... Tá. No site tem uma lista das pesquisas, né, que são desenvolvidas com... É o primeiro, isso. Acho que você pode ir nas... Tem um pouco da apresentação, de como a gente se divide, porque ele é um grupo que está dividido em núcleos no país inteiro, né? A gente tem gente Goiânia, Santa Maria, Piauí, Rio Grande do Norte também. Então, a gente tem... O grupo é bastante grande, Minas, né? E aí, nós temos aquela aba de produções que tem os links... Pode ir para essa aba. Tem os links e as teses, dissertações, as produções dos grupos, as palestras todas, que, caso queiram identificar, né, talvez não tenham tanto interesse em matemática, mas em outras áreas a gente também consegue ter material, né? A maioria delas acho que tem o link, né? Então, a gente consegue esse registro das teses, pesquisas e dissertações desenvolvidas dentro do GEPAP e por pesquisadores do GEPAP junto aos seus núcleos, né? Como a gente chama. Mas era isso. Assim, queria aqui mostrar esse movimento. Nem todas elas, lógico, são relacionadas à atividade orientadora de ensino, que vou falar agora, mas todas elas têm como base a teoria histórico-cultural. Se quiser voltar agora para... Isso, tá. E aí, então, agora eu vou falar um pouquinho dos espaços de aprendizagem e formação, que, como a gente trabalha, pode seguir. A gente trabalha, assim, na verdade, com 2 espaços principais de formação, que é a Oficina Pedagógica de Matemática e o Clube de Matemática. Então, como disse, a gente tem um peso em cima da área de matemática, mas, em alguns lugares, as pessoas têm começado a fazer em outras áreas também. O Clube de Matemática se trabalha mais com a formação inicial de professores, então, com professores que estão na licenciatura, na pedagogia ou na matemática, né? E aí tem ações diretas com os estudantes da educação básica. Então, as pesquisas são feitas no clube com esses professores em formação. E, às vezes, são pesquisas que têm como objeto os professores em formação e, às vezes, têm como objeto os alunos da educação básica, mas vou destacar mais uma vez. Nessa ação do Clube de Matemática, né? Então, não é ação direta na escola. Aliás, ela é direta na escola, mas já pressupondo uma intervenção organizada, intencionalmente organizada antes, né? E a Oficina Pedagógica de Matemática, a gente tem aqui também, né? A gente tem na USP, na Universidade de Maringá, mas a gente tem aqui na UTF também, e trabalha com a formação inicial e continuada de professores. Marquei ali, só volta um minutinho, marquei ali também um outro projeto, mas esse já terminou, mas ele gerou muitos bons resultados para a gente, que foi o projeto Observatório da Educação, aconteceu de 2011 a 2015, reunindo
essas 4 universidades, nessa perspectiva também, de estudar a atividade orientadora de ensino, o impacto desse movimento, dessa formação, e diretamente com as unidades escolares, enfim. Esses 3 espaços, né, como a gente tem chamado, todos eles têm por base a ideia da teoria da atividade, da teoria histórico-cultural e da atividade orientadora de ensino. O que rege esses espaços, né, é que eles são espaços necessariamente do trabalho coletivo, né, a gente não pressupõe esse trabalho de uma maneira individual, então a gente trabalha com o grupo, né, não só o grupo de professores, mas o grupo de pessoas que contribuem na organização desse espaço, né? Com a ideia de atividade, então, desses sujeitos em atividade, tanto os sujeitos que organizam o espaço, quanto os sujeitos que participam desse espaço, que ele permita, né, ser um ambiente para que a gente possa realizar as pesquisas, independente do objeto, né, mas ele acaba determinando um pouco o objeto, que a gente trabalhe também nele com a ideia do conhecimento científico e o desenvolvimento do pensamento teórico, e com a ideia de continuidade. Por que a ideia de continuidade aqui bastante importante? Porque, às vezes, a gente pensa, vou fazer um clube de matemática durante 6 meses aqui com os alunos. A gente consegue alguns resultados, né? Assim, não dá para dizer que a gente não consegue nada. Mas a gente consegue resultados melhores se a gente acompanha esse movimento mais a longo prazo, né? Então, tanto no clube de matemática, quando se institui o clube de matemática, a ideia é fazer a continuidade, mantê-lo registrado como um espaço de aprendizagem e de formação. E a oficina pedagógica de matemática também. Entrando um pouco no que é a ideia de atividade orientadora de ensino, não vou conseguir explicar, né, tudo o que representa, né? Para nós ela é extremamente importante. Mas a ideia que é desenvolvida pelo professor Ori desde 92, na tese de doutorado já, né, dele, e vai sendo desenvolvida por outros pesquisadores, é um pouco essa ideia, né? A atividade orientadora é uma ação organizada a ser desenvolvida em sala de aula. É ela quem define momentos principais do ensino, problema desencadeador, a organização do espaço que se realizará, sínteses necessárias para a compreensão do conceito e avaliação do acompanhamento do trabalho pelos alunos. Acho que pode passar. Aqui é um esquema onde a gente consegue mostrar, porque essa atividade orientadora de ensino ela vai pressupor a articulação, né, ou a mediação entre o que seria a atividade de ensino e a atividade de aprendizagem. Então, a gente pensa nesses sujeitos professores com uma série de ações pautados pelas condições em que vivem, mas também a gente pressupõe a atividade de aprendizagem e também as ações dos estudantes, né? Então, essa ideia da atividade orientadora de ensino, fazendo essa articulação entre o movimento do professor e o movimento do estudante. Só que a gente também adota essa ideia da atividade orientadora de ensino quando a gente está trabalhando nos espaços de formação de professores, onde aí o professor formador, né, ou os professores formadores, estão fazendo esse papel do ensino, mas do ensino no sentido de formação desses professores, e aí a atividade de aprendizagem, seja dos licenciandos, seja dos professores que estão em formação naquele momento, né? E essa a gente vê como a dimensão executora do processo. Então, a gente vê a necessidade tanto de um sujeito quanto de outro, mas esses sujeitos visando a apropriação da cultura, desse conhecimento historicamente acumulado, porque a gente entende que é por meio da apropriação e da compreensão desse conhecimento que esses sujeitos se desenvolvem. Um no processo formativo e o outro
no processo de aprender sobre essa formação. Pode passar? Uhum. Eu não vou colocar aqui, mas o que tem nesse slide é um pouco de dizer, olha, que tipo de ações que são essas, né? Então, elas são ações variadas, não são só essas, mas essas são algumas que a gente considera essenciais e que precisam acontecer. Então, na atividade de ensino, a gente precisa trabalhar com um determinado conceito, né? Então, a gente escolhe, né, um conceito, pode ser de uma forma mais ampla ou mais específica, que seja, né? Por exemplo, agora, esse ano, nós estamos trabalhando na OPM com a ideia de grandezas e medidas. Então, isso precisa ser tomado e eleito, né, como um conceito que vai ser estudado. E aí nós desenvolvemos os estudos históricos desse conceito, tentando perceber a necessidade dele, olhamos para currículos também, organizamos algumas ações que possam ser desenvolvidas ou com os professores ou com os estudantes, isso pensando na atividade de ensino ou atividade de formação, né? E aí, o estudante ou o professor que está em formação precisa discutir, né? Se envolver, na verdade, com aquele movimento e discutir o problema que está sendo colocado naquele momento, que seja da oficina, levantar, testar hipótese, reconhecer os modos gerais de ação e, inclusive, principalmente quando é a formação de professores, estudar elementos da atividade orientadora de ensino, né? Então, é um conteúdo do processo de formação de professores, estudar a atividade orientadora de ensino, porque a gente entende que esse estudo também contribui para que depois ele possa organizar o ensino. Nós temos... Pode seguir. Uhum. E aí nós chegamos nas pesquisas, né, que desenvolvemos aí no grupo, né, que é o grupo de estudos e pesquisa sobre formação de professores, que eu e a Flávia temos os mestrandos, os doutorandos, alunos da iniciação científica também. E essas, num determinado grupo dessas pesquisas que se desenvolvem aí, né, nem todas elas fazem articulada a oficina pedagógica de matemática, mas a gente tem um determinado grupo de pesquisas que são realizadas na oficina pedagógica de matemática. A oficina pedagógica de matemática aqui na UTFPR está registrada como projeto de extensão. E aí a gente faz essa articulação do processo de pesquisa com o processo de extensão. O que a gente quer nesse processo de extensão? Trabalhar coletivamente com os professores no processo de planejamento, elaborar cursos com esses professores, atender a demandas que sejam específicas das redes de ensino e atuar diretamente na instituição escolar. Deixei ali também o site, mas não precisa abrir, é só mais por curiosidade, que quem quiser pode ver depois. Pode passar? E aí eu trouxe alguns exemplos do que a gente fez nesse processo. Um processo, primeiro, que foi no ensino remoto, né, no trabalho remoto. Nós pegamos um momento lá da pandemia, então, em 2000 e 2021, organizamos um processo formativo com a Secretaria Municipal de Piraquara. Tínhamos outros professores envolvidos também, mas tínhamos muitos professores que eram da Secretaria Municipal de Piraquara. E a intenção aí do projeto de extensão, né, era que esses professores estudassem a ideia da atividade orientadora de ensino, elaborassem, discutissem coletivamente o que nós estamos chamando de situações desencadeadoras de aprendizagem, e o conceito eleito naquela época foi o conceito de estatística, tratamento da informação. Então, nós fazíamos encontros semanais com esses professores, remotamente, né, estávamos bem na época, no início da pandemia. E, em 2021, a gente conseguiu organizar com essa mesma equipe e com alguns desses professores que atuaram em 2020 e 2020,
nós conseguimos organizar 2 cursos para outros professores da rede ainda de Piraquara, mas que também foi estendido para outros professores que se inscreviam, né, no curso. Então, era esse movimento que a gente fazia no projeto de extensão. Derivado desse projeto, desse trabalho, né, no projeto de extensão, que nós fazíamos as pesquisas, né? Então, vinculado a esse movimento. Então, acho que eu vou reforçar algumas coisas por que a gente falou do método antes, né? Nós nos colocávamos em movimento. Efetivamente, nós nos colocávamos em movimento do jeito mais próximo que era possível dos professores, né? Então, estávamos diretamente na sala de aula do professor? Não, não estávamos. Mas apresentávamos alguns elementos e tínhamos retorno desses professores em relação a esses elementos. Derivado desse projeto, então, surgiram 3 pesquisas, 3 dissertações. Uma delas, trabalhando com nexos conceituais da estatística, que foram manifestados por esses professores em formação. A outra, que é a organização do ensino de estatística do 5º e 6º ano. Nesse caso, ela foi derivada do curso que foi feito em 2021. E uma outra que não foi exatamente a da Luciana de Moraes Santos, né? Ela não foi exatamente na teoria histórico-cultural, mas como ela fez a pesquisa com participantes do projeto de extensão, acaba tendo que abordar. Mas ela, na verdade, fez na metodologia da história oral. Então, ela ouviu esses professores sobre como tinha sido a participação deles no processo de formação no projeto de extensão e derivado aí da atividade orientadora de ensino. Temos um doutorado, mas ele ainda está em fase de finalização. O doutorado demora um pouquinho mais, então a gente ainda não tem ele finalizado. Entre o ano passado e esse ano, continuamos nesse movimento, então, trazendo os princípios de novo, da atividade, coletividade, a continuidade, conhecimento científico e pesquisa. Só que nós trabalhamos com a OPM em outros formatos, porque esse movimento de trabalho com os professores tem exigido, na verdade, tem demandado outras formas de trabalhar e de acessar esses professores. Então, a gente tem tanto uma OPM que se realiza presencialmente, aqui, né, aqui na universidade. Ela acaba atendendo mais os alunos da licenciatura. A gente tem a OPM que trabalha mais remotamente. Então, a gente ainda continua com professores no movimento remoto, mas a gente já tem muito mais da OPM acontecendo nas escolas, né? Na verdade, este ano, especificamente, nós tivemos... foi uma escola de educação infantil, foi uma escola de ensino fundamental, uma escola de educação de jovens e adultos, que aderiram ao projeto e que permitiram que nós estivéssemos dentro da escola trabalhando com os professores. Às vezes, com esses professores no horário de trabalho, às vezes, com os professores que terminam a aula e continuam lá para que a gente possa trabalhar com eles. E aí, algumas pesquisas têm sido feitas nesse movimento. Pode passar. Então, a gente tem uma delas trabalhando com a educação de jovens e adultos. A outra trabalhou com os professores do ensino remoto. E também um doutorado, que, na verdade, esqueci de mencionar, está sendo realizado lá em Santa Catarina, porque a doutoranda também, né, mora lá e ela conseguiu interagir com a rede de Santa Catarina. E aí ela fez o processo da OPM lá e está desenvolvendo a pesquisa com esses professores. Nós temos outras pesquisas em andamento. Temos a Thaís aqui, fazendo o clube de ciências, né? E aí a Thaís está fazendo... Só Thaís, agora me lembre... a cidade? Araucária. Araucária, desculpa, Thaís.
Então, a Thaís está trabalhando com o doutorado dela com o Clube de Ciências em Araucária. E a gente tem também a Mariana, mas aí trabalhando com processos formativos da educação infantil, né? Também com situações encadeadoras de aprendizagem. E é por isso que a gente tem olhado para a atividade orientadora de ensino como uma base que é teórica, mas também metodológica. Então, ela é teórica no sentido de que ela nos sustenta no processo de organização do ensino e da formação. Então, ela é uma orientação para os processos de formação de professores, mas ela também nos ajuda a articular os processos de pesquisa durante a constituição dos dados, nesses diferentes espaços de formação e aprendizagem, pensando sempre o movimento, principalmente esse movimento que talvez não, com certeza a gente não conseguiria fazer diretamente na realidade escolar como ela se apresenta hoje. A gente pode pensar, mas assim vocês não modificam a prática ali direta na sala de aula. Diretamente não, mas indiretamente sim, porque essas professoras têm modificado as suas práticas na escola, em função de estarem atuando nesse movimento, né? E aí a análise, a Flávia também já foi falando, é por meio de isolados, de unidades de análise, episódios e cenas, sempre tentando revelar o movimento. Aqui a gente deixa algumas produções que estão na forma de livro, mas vocês encontram muito mais no site do GEPAP, né, que está ali na apresentação, e também no site da UPM, né, que tem também várias das nossas produções com as professoras, né? E é isso. Obrigada, gente. Dois? Alô? Sim. Acho que eu posso daqui de baixo mesmo. Fiquei impressionado, né, com o rigor metódico, né, com a construção metodológica muito primorosa, né? Realmente foi bem impactante, assim, né, como está bem descrita a metodologia. E se me permitem, né, duas lembranças que eu fiz durante a apresentação, né? A primeira do Paulo Freire, que não se torna, né, um professor numa certa terça-feira às 16h, né? Então esse processo, né, essa leitura processual histórica mesmo que vocês trazem é muito relevante. E depois do Saviani também, que eu lembrei que não existe formação a priori para professor, né? Então você precisa do pessoal que está na prática, né, ter esse espaço de reflexão continuado, né, para a construção dessa praxis de fato, né? Dito isso, gostaria, né, de oferecer, né, à plateia se há perguntas, comentários, reflexões, provocações, né, que queiram oferecer às nossas palestrantes. Lógico. Não, boa noite, professores. Eu só queria fazer um comentário, na verdade, um elogio. Isso me chamou a atenção. Muito embora eu trabalho com professores, mas trabalho com emoção, não é? Então, e a forma como vocês apresentam, e isso eu fiquei babando, foi sensacional mesmo. Depois pensei, será que eu tenho um pezinho na matemática, talvez? Não, né? Acho que só um pé, então tá. Porque é o Vygotsky, né, que nos une. Eu sou da psicologia, assim, não tem, mas sensacional. É importante ter essa clareza, não é? Quando você tem essa clareza metodológica, você faz o percurso, faz sentido, né? Muito embora não seja nem de longe da área, fez muito sentido. Eu fui acompanhando, eu poderia ouvi-las por mais muito tempo, porque a gente vai se interessando. Então, eu queria elogiá-los pelo trabalho, pela pesquisa desenvolvida, mas também por essa forma. É importante como vocês trabalham com mestrandos, com doutorandos. Isso é algo que a gente vê bastante. Nós, na graduação, estamos sempre insistindo com os nossos estudantes sobre a importância de você vai fazer pesquisa, aí a primeira coisa que eles falam, tá, é um instrumento, né?
qual é o que, né? Eu pergunto para eles, eu lá na minha instituição sou professora de cenário de pesquisa, de TCC. Então você vai pesquisar o quê? Não, então, professora, eu vou usar um questionário. Não, né? Então assim, o que tem a ver esse instrumento com, né, da onde vem, a que se filia, né? Então vocês colocam ali a base filosófica, a base metodológica, e a gente fica, né, tentando puxar isso dos estudantes. Então, se no nível de pós-graduação já é difícil, a gente lá na graduação mais complicado ainda é, né? Então a gente faz esse esforço de situá-los, isso é muito importante. A pessoa quer desenvolver uma pesquisa, mas daí quer pegar, às vezes, um autor e outro autor que não é assim. Né? Isso, colocar, mas veja, esse autor vem daqui, esse outro, como é que você quer? Né? Então, acho importantíssimo que a gente vê esse trabalho de vocês, que é nesse sentido, a gente também faz esse esforço. Eu não digo que seja tão bem sucedido, mas é um esforço que a gente faz dentro da psicologia também, enfim, na área da pesquisa, né? Com os nossos estudantes. Eu vejo que isso tem muita validade, mas muita necessidade de a gente reforçar isso com os estudantes. Não fica claro, muitas vezes, para eles, não é? Pensa em pesquisa, pensa em o que eu quero atingir, mas não pensa de onde vem. Então, precisa fazer essa reflexão. Então, eu só queria mesmo fazer um comentário e agradecer as professoras. Se não, a professora Sara? Tem que ter um desafio, né? Não pode ser tudo lindo, né? Olha lá, ó. Atividade orientadora de ensino sobre formação dos professores. O problema nosso é justamente esse, Malu e Flávia. No PPGTE, a gente tem aluno pesquisando inteligência artificial. Tem aluno pesquisando... pense uma coisa bem absurda. O aluno chega com projetos, então o professor não tem o seu projeto e o aluno se encaixa no projeto. Ok? Então, esse é o primeiro problema. O tema é do aluno. Nosso aluno tem autonomia, ele chega e diz, eu quero pesquisar isso. A gente não diz assim, não, você não vai pesquisar, você vai pesquisar isso. Né? Então, esse arcabouço, Paula, ele só é feito em torno de um mesmo tema. Entendeu? Quando você deixa aberto, cada aluno tem uma cabeça, cada cabeça uma sentença. Então, o tema é um problema, né? Para que ele entre no processo. Quando você coloca o objeto, qual é o seu objeto de pesquisa, e depois você vem com o método, tudo bem, né? Agora, tem aluno que chega sem objeto. Ele tem um tema. E a primeira coisa que eu faço com o meu aluno é construa o seu objeto de estudo. O que você quer? Qual que é o teu objeto? Depois a gente vai ver o método. Depois a gente vai ver o processo de pesquisa. E esse diálogo a gente usa muito Fernando González Rey, que vai nos dar aquela base construtiva e interpretativa do conhecimento, né? E, normalmente, é um processo muito demorado, passa pelo mestrado, lá no meio, quase no fim do doutorado, que ele... Ai, descobri. Agora, nossa, se tivesse começado de novo, agora que eu entendi que o objeto é mais importante que o método, né? E que o método é processual, é complexo, é contraditório, tem que voltar. Mas, professora, está certo isso? Eu tenho que voltar, eu já estou no meio, eu estava no fim, agora vou ter que desmontar tudo. Então, como é que é isso? Eu estou certa, Malu, Flávia? Ou eu estou assim, caótica? Eu estou assim, olhando para vocês, achando o paraíso na Terra. E mostrando assim, o meu lugar, né? O lugar do PPGTE, né? Que é interdisciplinar. Eu não tenho só psicólogos, eu tenho engenheiro, sociólogo, eu tenho... E os temas não é só formação de professores, não, o tema é... Bom, é isso.
E meus parabéns, né? Belíssima exposição, extremamente didática, né? Muito obrigada. Tá. Vou só, acho que, responder não, fazer um comentário, na verdade. Que eu acho que é bem importante isso. Essa articulação, extensão e pesquisa, para nós, é fundamental. Porque a verdade é que, muitas vezes, é nesse processo de extensão que a gente vai gerando os novos pesquisadores. Então, às vezes, a primeira entrada de alguns alunos que estão entrando no mestrado e no doutorado é porque ele primeiro participou da UPM. E aí, se ele já participou da UPM, ele já está vendo o objeto nesse movimento. Então, isso acontece. Não vou dizer que todos aqui, mas isso acontece, né, com esses alunos. Eu acho que a outra coisa é que a gente não tira totalmente porque essa questão do método e metodologia, nós estamos trabalhando e estudando. Mas o professor que está lá na educação básica está distante disso, do método e da metodologia. Então, ele não consegue chegar com esta ideia. Ele precisa dessa orientação. E aí é a orientação mesmo, né? Talvez ela, em alguns momentos, seja mais forte, às vezes mais, mais devagar, né? Mais equilibrada. Mas uma coisa que nessas últimas pesquisas, né, que tem sido feita... Então, por exemplo, o Gabriel, ele era um licenciando, né? E ele entrou no projeto, ficou 3 anos no projeto como licenciando. Né? E aí, para depois dizer que entrou no mestrado e fez um projeto. E ele tinha uma intenção, estudar estatística. Então, a gente não foge da intenção que ele tinha. Né? A gente direciona para que a intenção que ele tinha, também como individualmente, vamos dizer assim, possa ser contemplada no processo coletivo. No processo coletivo. A educação de jovens e adultos, por que a gente vai para a educação de jovens e adultos? Porque vem uma professora com a intenção de estudar a educação de jovens e adultos. Sim, isso. E aí a gente, ok, então vamos lá. Mas, olha, a perspectiva que a gente trabalha é assim. Não adianta você dizer para mim que você vai fazer um curso de 1 semana com os professores, que aí a gente eu, pelo menos, corto. Porque eu falo, em um curso de 1 semana, você não vai conseguir quase nada. Então, é nessa perspectiva que a gente trabalha. Então, é um pouco de tentar fazer um movimento do sujeito, sim, precisamos, né? Acho que não podemos determinar totalmente, mas o coletivo também é determinante aí. Né? A Vanessa, que está lá fazendo em Santa Catarina, ela não fazia parte do nosso grupo. Ela nos conheceu por ter lido trabalhos da Oficina Pedagógica de Matemática. E aí ela elaborou o projeto, já imaginando, né, trabalhando com a Oficina Pedagógica de Matemática. Né? Então, assim, a gente sabe que é determinante, mas é isso que também nos dizem, né? O coletivo né? Então, a gente trabalha nessa perspectiva também. Uhum. E aí, aproveitando, né, fazer as considerações finais, eu não fiz o agradecimento formal, mas queria fazer o agradecimento pelo espaço, né, por a gente poder contar. Para nós é bastante importante. Então, agradecer formalmente aí a possibilidade de poder fazer essa apresentação aqui, dizer que a gente também fica bastante feliz. Obrigada. Eu já comecei agradecendo, e para nós é muito legal, e a gente é uma oportunidade da gente sentar junto também e falar assim, olha, vamos fazer as nossas sínteses, né, nesse movimento, porque para a gente também, né, a gente tem o nosso grupo de estudo, a gente, né, seleciona os materiais de estudo, mas nem sempre a gente está nesse movimento, a gente está lá com os nossos orientandos, né, então é muito rico também. Agradecer imensamente, e Maria Sara parabenizar, porque organizar evento é um desafio, né?
e parabenizar os mestrandos, doutorandos que abraçaram junto aí, que é um trabalhão, é um coletivo, com certeza. A gente tem evento que a gente está organizando e a gente já está 1 ano antes, assim, já nesse desenho, né, do evento. É sempre desafio grande. Então, nosso muito obrigada. E a gente fica aí à disposição, espero encontrá-los mais vezes. Quem quiser conhecer nosso grupo, a gente se encontra nas quartas-feiras à tarde, quinzenalmente. Tá? Voltamos ao modelo presencial, porque a gente ficou um tempo online, mas a gente sentia muita falta e câmera fechada não estava dando certo. Então, os nossos encontros presenciais têm acontecido aqui na sede centro e é bastante interessante e rico. Os nossos mestrandos e doutorandos, a gente já tem feito essa pergunta no processo de seleção. Tem disponibilidade para quarta-feira à tarde? Né? Porque a gente entende também que esse movimento tem muito dele se constitui no grupo. Né? Então, é isso. Muito obrigada. Viu? E parabéns aí a vocês também pelos trabalhos.